vamos falar de peso, ganho de peso. Muitas vezes o aumento de peso ocorre de um modo gradual e só é percebido quando a roupa já não serve, se cansa ou tem dificuldade em respirar, transpira muito ou simplesmente vê fotos antigas. O ganho de peso é importante porque pode conduzir à obesidade, ou seja, à acumulação excessiva de gordura no corpo, que é geralmente quantificada e classificada através de dois índices: o índice de massa corporal, o IMC, e o perímetro abdominal, havendo, contudo, outras formas de o fazer. O índice de massa corporal, ou o IMC, traduz o peso ajustado à superfície corporal e que se calcula dividindo o peso em quilogramas pela altura em metros ao quadrado. Assim, define-se obesidade quando o IMC é superior a 30 kg por metro ao quadrado. No entanto, o IMC entre os 25 e os 30 kg por metro ao quadrado já é considerado aumentado relativamente ao que se considera desejável e denomina-se de pré-obesidade. O perímetro abdominal, ou a cintura, igual ou superior a 102 cm nos homens e 88 cm nas mulheres, define a obesidade abdominal, assim como igual ou superior a 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres, define a pré-obesidade abdominal. As pessoas diferem entre si na quantidade de gordura em excesso armazenada, na distribuição regional dessa mesma gordura e na composição corporal. E o tipo de gordura e o local onde se armazena a gordura têm diferentes significados no que respeita à sua saúde. Por exemplo, as pessoas que acumulam gordura a nível do abdômen, da barriga, a chamada obesidade abdominal ou androide, têm um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças metabólicas como a diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e outras como a apneia obstrutiva do sono, a insuficiência respiratória, algumas neoplasias, o cancro como a mama, o cólon, doenças osteoarticulares crónicas com dores a nível dos joelhos, lombalgias, alterações hormonais, infertilidade e morte prematura. A obesidade é uma condição complexa e resulta da interação de diversos fatores, como por exemplo a predisposição genética, alterações hormonais, como por exemplo da tiroide, alterações das hormonas do apetite, que é a grelina e a leptina, alterações emocionais, fármacos, inatividade física, erros alimentares. Se está a aumentar de peso, é importante que identifique a causa precocemente. Pode dever-se a uma alteração do comportamento, da nutrição, da atividade física, pode estar associado ao stress ou a outros problemas, ou pode ainda ter outro motivo. Se está a aumentar o seu peso, deverá procurar a ajuda do seu médico. Tendo uma etiologia multifatorial, a abordagem de perda de peso terá que ser necessariamente personalizada em diferentes vertentes, procurando ter em conta as características individuais, condicionantes socioprofissionais e familiares de cada um. Vamos ouvir algumas dicas da equipa multidisciplinar que o poderão ajudar a controlar o ganho de peso. Olá! O nosso peso corporal e os seus diferentes componentes, massa gorda, massa muscular e massa óssea, resultam da interação de inúmeros fatores que regulam e influenciam o balanço energético, isto é, o equilíbrio entre a energia do que ingerimos e do que conseguimos gastar. O papel da dieta e da atividade física na gestão do peso e prevenção da obesidade não é tão simples como apenas comer menos ou fazer mais exercício.
e exige uma compreensão das inter-relações entre ambos, bem como do modo como são influenciados por fatores internos, como a menopausa, depressão, ansiedade, declínio da mobilidade, e por fatores externos a cada um de nós, como a disponibilidade de espaços verdes, ciclovias e vias pedonais, as condições socioeconómicas, as toxinas libertadas pela poluição ambiental, entre outros. A prática de atividade física ou de exercício afeta o balanço energético para além do simples dispêndio de energia. Dependendo do tipo de exercício, da sua intensidade e duração, a quantidade de energia gasta e o tipo de combustível utilizado pelo organismo para a sua prática pode variar drasticamente. Por exemplo, se fizer 30 minutos de corrida, vai gastar mais energia do que se fizer 30 minutos de caminhada. Por outro lado, se por exemplo fizer um treino de força adequado às suas características individuais, pode aumentar a massa muscular e através desta elevar a sua taxa metabólica de repouso, isto é, a energia que necessita de gastar para manter as suas funções vitais, como a respiração, o batimento cardíaco, a temperatura corporal, entre muitas outras, e aumentar também o gasto diário total de energia, influenciando positivamente o peso e a composição corporal. Além disso, verifica-se que a prática de atividade física altera o apetite e as hormonas que o regulam, como a grelina e a leptina. Os níveis de atividade física de intensidade vigorosa, ou seja, quando a pulsação e a respiração estão aceleradas ao ponto de não conseguir falar de forma fluida, ficando mesmo ofegante, estão associados a uma supressão do apetite, ajudando a controlar melhor a quantidade de alimentos ingeridos e alterando, em última análise, o consumo total de energia ao longo do dia. A prática de atividade física apropriada melhora a resistência à fadiga, a força muscular, o equilíbrio, a agilidade e a mobilidade em geral, proporcionando maior vigor na realização das tarefas e na resposta às solicitações do dia-a-dia, quer ao nível profissional, familiar e de lazer. Em conjunto, os benefícios resultantes da prática de atividade física contribuem não só para a gestão do seu peso corporal, mas também para a melhoria da composição corporal global e da saúde, reduzindo o risco de obesidade, se tiver um peso saudável, ou caso tenha uma acumulação excessiva de gordura, ajudando a reduzir a obesidade e o desenvolvimento de várias doenças que lhe estão associadas. Aqui ficam algumas dicas para o ajudar neste compromisso. Comece por escolher a atividade ou atividades com que mais se identifica. Para potenciar os benefícios da prática de atividade física no controle do peso corporal, é importante adquirir o hábito de praticar regularmente e só conseguirá cumprir este objetivo se gostar e sentir prazer nessa prática. As opções são inúmeras. Escreva o seu top 5 da atividade física e experimente cada uma delas pela sua ordem de preferência. Acumular ao longo da semana 150 a 300 minutos de atividade física com intensidade moderada, isto é, que acelere a sua respiração e pulsação, mas que lhe permita manter um ritmo de conversação normal, é igualmente importante. A marcha vigorosa a uma velocidade de 5 a 7 km por hora, com o movimento dos braços em simultâneo, ou andar de bicicleta, praticar uma modalidade esportiva que goste, vai ajudá-lo a controlar o peso. Pode repartir a atividade física por vários períodos ao longo do dia e da semana, da forma que for mais conveniente e agradável para si. Por exemplo, pode distribuir os 300 minutos semanais por 5 dias, o que implicaria fazer 60 minutos de atividade física por dia em cada um desses dias. Mas pode ainda fazer esses 60 minutos de seguida ou reparti-los ao longo do dia, fracionando em períodos de 10 minutos, fazendo 6 períodos de 10 minutos, em 2 períodos de 30 minutos ou em outras combinações do seu agrado até atingir a dose de atividade física recomendada. Inclua a prática de exercício de força 2 a 3 vezes por semana, realizando atividades apenas com o peso do próprio corpo, como agachamentos, extensões de braços ou outras, ou utilizando, por exemplo, bandas elásticas ou halteres. Se sentir dores articulares, deve procurar aconselhamento médico e evitar atividades com impacto elevado, como corrida, saltos, etc., preferindo atividades em que o suporte do peso corporal esteja mais reduzido, como andar de bicicleta ou fazer atividades em meio aquático,
pelo menos até perder algum peso e sentir-se com maior mobilidade. A utilização de equipamento e calçado adequado é recomendada, bem como o cuidado com a hidratação para repor os níveis adequados. Se tiver pouco tempo disponível para fazer atividade física, marque na sua agenda o compromisso com esta tarefa, à semelhança do que faz com os restantes compromissos da sua vida diária, e tenha em conta que fazer pouca atividade física é sempre melhor do que não fazer nenhuma. Pode também começar por incorporar a atividade física nas suas tarefas do dia a dia. Suba e desça escadas, faça alguns exercícios quando realiza as atividades domésticas ou brinca com os seus filhos. Lembre-se que os benefícios da prática de atividade física estão para além do número que vê na balança quando se pesa e que a prática de atividade física é algo que está ao seu alcance controlar. Que tal começar desde já? Olá! O aumento de peso tem muitas vezes consequências para lá da doença física. A componente psicológica influencia o aumento de peso ou é influenciada por este aumento, isto é, se por um lado a depressão, a ansiedade e o stress podem aumentar a sensação de fome, o que leva a que comam para sentir prazer ou para se acalmarem, por outro lado o aumento de peso vai levar a quadros de depressão, de ansiedade e de stress. Existem sentimentos negativos que são desencadeados por eventos como, por exemplo, a perda de emprego, o divórcio e o luto, entre outros, que influenciam a forma como cada um reage e as decisões que toma sobre aquilo que come. Se para uns estes sentimentos levam a uma perda de apetite, para outros levam a uma maior ingestão de alimentos com o consequente aumento de peso. Esta ingestão caracteriza-se pela procura da chamada comida de conforto, ou seja, por alimentos mais calóricos, que são ricos em hidratos de carbono, em gorduras ou em açúcares como forma de recompensa. Pessoas com excesso de peso ou com obesidade sofrem uma pressão social considerável por não terem o padrão estético que é difundido pela sociedade, que considera a magreza como o padrão ideal do corpo e que conduz a comportamentos que são prejudiciais para a saúde, aumentando o risco de desenvolver perturbações alimentares, sendo uma delas a compulsão. Esta perturbação caracteriza-se pela ingestão exagerada de alimentos sem controle do que está a ingerir ou das quantidades num curto espaço de tempo e sem sentir fome. Caracteriza-se também por comer sozinho e às escondidas, por vergonha desse mesmo comportamento, por comer mais depressa do que aquilo que é normal e ainda por comer até ficar desconfortavelmente cheio. As estratégias a adotar passam pela redução da ansiedade e por ter a mente no presente, comendo de uma forma mais lenta e pensada, prestando atenção ao cheiro, à temperatura e à textura dos alimentos. Observe também aquilo que sente: alegria, conforto, satisfação. Antes de comer, pare e reflita um pouco sobre o seu comportamento alimentar. Por exemplo, como é que este problema está a afetar a minha vida? O que estou a sentir ou a pensar agora que me levam a comer? E durante a refeição, pôs os talheres entre cada porção de comida, troque para a mão não dominante e aprecie tudo com calma. Mastigue bem os alimentos antes de os engolir. Depois da refeição pense: e agora? Que sentimentos é que tenho após esta refeição? Coma de acordo com sinais internos de fome ou de saciedade e não por razões emocionais, porque tristeza ou alegria não são fome. Beba água, pois a sensação de sede pode ser confundida com a sensação de fome. Faça também exercício físico. Comece por mudar os seus comportamentos. Faça uma lista daquilo que gostaria de mudar do mais fácil para o mais difícil. Mude um comportamento de cada vez. Não associe mudanças de comportamento a coisas negativas como emagrecer é difícil, fazer exercício é difícil, porque isso pode levar à desmotivação. Cuidar de si é também cuidar do seu bem-estar psicológico. Conseguindo controlar aquilo que come, para além dos benefícios físicos do controle de peso, também melhora a sua autoestima, o seu autoconceito,
cortando o ciclo vicioso entre sentimentos negativos e alimentação a culpar-se por ter comido demais ou por não conseguir controlar aquilo que come. Olá! É do conhecimento comum que para o excesso de peso contribui um desequilíbrio no balanço energético, entre a energia que é consumida através da alimentação e a que é gasta pelo metabolismo, estilo de vida e exercício físico, resultando na acumulação de gordura corporal. Mas não só. Menos frequentemente, o excesso de peso pode ser causado por doença e alterações hormonais, como é o caso do hipotiroidismo. Também estima-se que fatores genéticos contribuem entre 20% a 25% da variabilidade de peso entre indivíduos. Também é importante destacar a importância da flora intestinal. São mais de 100 trilhões de bactérias e outros organismos presentes no intestino, com influência, por exemplo, na digestão, na capacidade de produção de energia e na absorção dos nutrientes dos alimentos. Estudos mostram que a flora intestinal de pessoas obesas é diferente das pessoas sem problemas de peso. Também estudos na área da cronobiologia alimentar, ou seja, a relação entre os horários das refeições e o relógio, o ritmo biológico de cada um, e a saúde mental, emocional, a qualidade e quantidade do sono apresentam associações com o peso e a obesidade e mostram-nos que a gestão do peso vai muito para além de apenas contar calorias. Esta nutrição de precisão, que envolve todos estes fatores, está cada vez mais próxima, independentemente de cada um. Atualmente, o combate ao excesso de peso passa por controlar a alimentação, estimular a atividade física e quebrar o sedentarismo, ter uma adequada gestão emocional do stress e sono e acompanhamento médico adequado. Relativamente à alimentação, o princípio básico é que a dieta deve promover restrição calórica para ajudar a inverter o balanço energético. Existem vários planos de diferentes abordagens para atingir essa restrição e todos os anos aparecem novas dietas com promessas de perda de peso. Dietas com restrição de hidratos de carbono, dietas à base do jejum intermitente ou de refeições de 2 em 2 horas, dietas à base de sumos, sopas, a oferta é muito variada. E aqui devemos distinguir dieta saudável de dieta de emagrecimento. Uma dieta saudável é aquela que fornece nutrientes adequados ao normal funcionamento do organismo. Já uma dieta de emagrecimento pode ou não ser saudável, dependendo das escolhas alimentares que fazemos. Então, como funciona a restrição calórica? Maiores restrições podem provocar uma perda de peso mais rápida, mas são normalmente planos mais difíceis de seguir por implicarem grandes alterações aos hábitos alimentares que podem resultar de uma perda de massa muscular em vez de massa gorda. Restrições mais ligeiras, entre as 300 e 500 calorias por dia, resultam numa perda de peso mais moderada, por exemplo até meio quilo por semana, que normalmente implicam pequenas alterações no dia-a-dia com maior probabilidade de sucesso a longo prazo, pois a mudança dos hábitos é faseada e progressiva. Antes de iniciar uma dieta, qualquer que seja, perceba se é adequada a si e se imagina a seguir o plano a que se propõe durante um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, o resto da vida. A resposta a esta pergunta é muito importante, pois a criação de novos hábitos não é imediata, demora tempo, mas é fundamental para uma perda de peso sustentada a longo prazo e para a sua manutenção. Passamos então para algumas dicas para ajudar a controlar a ingestão calórica. Isto passa por planear o dia-a-dia alimentar. É importante, pois evita escolhas por impulso e com fome. Também podemos recomendar garantir sempre no prato saladas e legumes. Desta forma, o prato fica sempre completo, sem grande aumento do número de calorias ingeridas. Beber água também é muito importante. Beber água ao longo do dia. A água ajuda a controlar o apetite, pois muitas vezes a sede é confundida com a sensação de fome. Por isso deve beber água antes de comer. E ler rótulos, comparar alimentos e promover as alternativas menos calóricas. Por exemplo, um iogurte pode ter até 3 vezes mais calorias que uma alternativa magra. Para além destas sugestões, monitorize o peso regularmente e promova um estilo de vida mais ativo. A obesidade é uma condição complexa e multifatorial, constituindo por si só uma doença crónica, mas também é um fator de risco para outras doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares, metabólicas ou endócrinas. Muitas vezes há um aumento gradual de peso, que só é percebido
quando a roupa já não serve, se cansa ou tem dificuldade em respirar, transpira muito ou simplesmente vê fotos antigas. A abordagem ao tratamento da obesidade não passa apenas pela restrição calórica, devendo ser identificadas as condições genéticas, hormonais, emocionais, farmacológicas ou outras de cada indivíduo, de forma a elaborar um plano mais abrangente e eficaz. Por tudo isto, as sugestões fornecidas pela nossa equipa multidisciplinar nas vertentes médica, psicológica, nutricional e de fisiologia do exercício ajudá-lo-ão ao seu processo de controle de peso. Cuide de si.